Eu converso... Tuil, volta o teleprompter. Isso, obrigado. Vou conversar com a pesquisadora da Embrapa Milho e Sorgo, a Dagmar Dionísia da Silva. Vamos falar sobre a produção de milho com fungo e o crescimento desse produto no mercado nacional. Magda, obrigado pela participação e boa... Tá acertado. Estava com um problema nessa internet. Eu fui até pego de surpresa aqui, porque disse que não estavam conseguindo fechar. Tá tudo certinho aí? Você me ouve? Sim, boa tarde, ouço sim. Então tá bom. Então só precisa fixar melhor a sua câmera aí um pouquinho, baixa ela um pouquinho, porque está cortando você na testa. Deixa eu ver. Vou acertar daqui. Não, contrário. Isso, aí, agora sim. Vamos conversar. Boa tarde, obrigado pela participação aqui. De nada, boa tarde, um prazer falar com vocês um pouquinho sobre o carvão do milho e o seu uso na culinária. Bom, milho com fungo, eu nunca ouvi falar disso. O fungo, em princípio, é um problema para o milho, mas parece que isso aí virou uma iguaria. Sim, na verdade, o alimento, né, ele não é muito tradicional no Brasil ainda. No Brasil, a gente ainda considera mais como uma praga, que é o carvão do milho. E esse carvão, em regiões como o México na fronteira dos Estados Unidos com o México, é utilizado como uma iguaria, né? Então, é muito utilizado na alimentação humana nessas regiões. No Brasil, isso vem aumentando de demanda à medida que as pessoas vão descobrindo o sabor e o uso e as possibilidades de aproveitamento, vai se aumentando vai se tendo essa uso do carvão do milho aí para alimentação humana. No México, por exemplo, é muito usado em tortilhas, em sopas, cremes e no que chama de tamales, né? Que é como se fosse a nossa pamonha brasileira aqui. Umas imagens aqui, então ele é popularmente conhecido como carvãozinho do milho. São esses pontinhos pretinhos aí. Mas ele dá o quê? Dá na espiga do milho? Ou ele é um milho especial? Ele é um problema, é uma doença? É uma espécie de milho? O que é esse milho com fungo? Não, não é uma espécie de milho, não. É um fungo, que é um parasita obrigatório. Ele é de importância secundária no Brasil, mas ele acontece em regiões com déficit hídrico, com altas doses de nitrogênio, estresse hídrico, e os cultivares não têm um nível de resistência estabelecido, e esse fungo ele coloniza a espiga do milho. Ele pode colonizar como e folhas também, mas a parte principal que é afetada, e você vai ver galhas nessas espigas de milho. Essas galhas é produzida pela multiplicação do fungo, ele infecta o ovário do milho e ele vai se multiplicar nesse milho e vai inchar. É como se o grão tivesse inchado. Vocês podem ver aí pelas imagens que o grão fica inchado, né? E onde que ele coloniza não vai produzir grão. Na verdade, não produz o grão. O ovário está infectado ali, mas depois essa galha, na fase mais jovem, ela vai ser utilizada para alimentação. Olha, então virou uma iguaria. O pessoal do Saboreate, que é nosso parceiro canal parceiro aqui na parte de culinária, eu até participei de uma série com eles lá, já está aqui pronto para gravar depois no meu programa, mais tarde, o Josimar, que é o curador do canal, e ele tem um programa, um quadro sobre drinks e bebidas. Mas eu vou sugerir para a Larissa, que foi minha companheira, né? A Larissa Januário, que foi minha companheira naquela série lá do Sabor e Arte, para ela pegar esse fungo do milho aí e fazer alguma comidinha com esse fungo do milho aí. Como é que isso aí virou iguaria? Conta para mim. Então, o fungo, na verdade, ele já vem sendo usado desde a época dos astecas, né? Essa relação do milho com os astecas, ela já é histórica, desde o início eles usam o milho na alimentação humana deles ali, e o carvão do milho ele foi desenvolvendo a culinária junto. Então, desde a existência dessa população asteca, esse milho contaminado com fungo já é utilizado na culinária. Como que foi desenvolvido aí é um mistério, né? Alguém pega ali, experimenta, gosta e vai se criando como qualquer outro alimento que a gente conhece, vai se testando os sabores e vai sendo utilizado, tanto que é chamado de caviar asteca, né? Ou de
trufa mexicana. Que coisa Então, é como se incrível. fossem trufas, né? O sabor, inclusive, quem já se alimentou, já usou essas iguarias, fala que é um sabor tipo de mistura de milho com um sabor terroso com aquele sabor de trufas negras. Então, é uma iguaria mesmo. Quem já experimentou fala que é muito bom. Eu, particularmente, não tive a oportunidade ainda de experimentar, tenho a Tá. intenção de conhecer esse alimento. E no Brasil, a gente ainda não tem uma estimativa de quanto que isso tem aumentado, mas a demanda vem surgindo para a gente também sobre o aumento a procura por espiga com carvão vem aumentando. Interessante, hein? Muito interessante. Bom, se a gente for pensar, muitos dos alimentos aí que fazem parte do nosso dia a dia surgiram também ocasionalmente como um problema e depois virou um alimento. O queijo que as pessoas transportavam o leite naqueles embornais, né? Lá antes ainda, na antiguidade ainda, um dia azedou e aí todo mundo jogava fora. Aí um dia azedou, talhou lá, alguém falou, deixa eu experimentar isso aqui. Epa, mas é bom, é o queijo. Exatamente. O próprio champanhe francês É, também, o processo de fermentação de criar bolhas, durante muito tempo se jogava fora, porque achava-se que era um vinho que tinha azedado e não prestava. Até que um frade, um frei lá na França, enfim, olhou e falou, peraí, pô. Ele olhou, experimentou e falou, peraí, que esse negócio aqui é bom. E aí virou um alimento. Interessante, hein? E aí, quer dizer, exatamente. de uma doença, de um problema no milho, isso aí virou uma iguaria. Então agora tem muita gente interessada até em que o fungo pegue na espiga de milho. Isso, mais ou menos. O produtor de grão não vai ter esse Não, ele interesse, não. não, mas se alguém tiver interesse de comercializar para alimentação, existem algumas características que são bem interessantes. Tá. Um é o custo. O preço de uma espiga infectada com carvão do milho, ela é 50% mais cara do que uma espiga não contaminada. Então, o preço aí está estimado em torno de R$ 400 o quilo de, de espigas, né, infectadas ali, que vai ser usada como iguaria. Outra questão interessante é a questão de nutrição, né? Você pensa assim, mas é um fungo contaminando espiga. Ele tem várias características interessantes, inclusive tem aminoácidos, um grupo de aminoácidos como a lisina e outros 9 aminoácidos que o nosso organismo não produz, que junto o milho e o carvão, né, produz esses aminoácidos, alguns carboidratos, vitaminas do complexo B, magnésio, fósforo. E outra coisa interessante é que tem baixo teor de gordura. E para quem e alto teor de proteínas e fibras. Então, é um alimento que pode ser usado de uma forma bem adequada e ele é bem nutritivo. Muito legal. Olha só que curiosidade. Infelizmente, eu não tenho mais tempo para continuar conversando com você, mas eu faço um boletim para a Band News FM toda segunda-feira e quarta-feira e sexta-feira, que vai ao ar às 21h40, e eu vou colocar isso no meu boletim de amanhã, porque é uma curiosidade incrível. Como é que um problema acaba se tornando uma solução, é altamente nutritivo. Como você bem disse, o produtor de grãos odeia o carvãozinho do milho. Mas já deve ter gente aí que está cultivando isso aí, principalmente porque é um excelente alimento. E aí eu não vi nenhum chefe de cozinha ainda descobrir isso. Eu vou falar para a Larissa Januária para procurar e ela vai botar lá no Sabor e Arte, com certeza. Se você fizer uma busca, você encontra chefes de cozinha fazendo recomendação, passando até algumas receitas, sim. Olha aí, A então. disponibilidade das espigas contaminadas é que ainda é uma demanda para eles no Brasil. Muito bom, muito bom. Bom, gostei da nossa conversa aqui. Deixa o endereço de internet para quem quiser saber um pouco mais, se aprofundar no assunto, porque a gente não tem mais tempo aqui, porque a demanda é muito grande. Aqui é que nem aeroporto, sabe? É um aeroporto grande, é um avião atrás do outro, e a torre de controle vai liberando. Vai, decola, 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 e o outro já vai entrando na fila. Então, deixa seu endereço de internet para quem quiser saber um pouquinho mais. Olha, aqui vocês podem entrar tanto no site da própria Embrapa, né, www.embrapa.br, quanto no e-mail, mandar a mensagem para a gente. O meu e-mail é dagma.silva@embrapa.br, que a demanda, ou pelo saque da Embrapa também, que a gente responde às dúvidas
dos interessados aí, seja produtor, seja consumidor. Muito legal. Essa Embrapa é de tirar o chapéu, viu, Magda? Eu sempre falo aqui, a Embrapa topa qualquer desafio. Não tem o que a Embrapa... Um dia eu conversei com um pesquisador aqui de Fortaleza, eles estão iniciando o trabalho para o cultivo do pistache, lá no Ceará. Pistache! Nunca imaginei. Coisa dessa Embrapa. Falamos aqui do carvãozinho do milho. Muito obrigado, uma ótima quinta-feira para você. Boa tarde, obrigada a vocês também.